Boa noite, telespectadores da TV Câmara. Nós exibimos agora mais uma edição do programa Primeiro Tempo. E nós temos uma informação para lhe passar. Acaba de ser publicado, há poucas horas, há poucos minutos, um decreto do prefeito Vargas Negri, o decreto número 18.225 de 2020. Esse decreto ele foi publicado para o enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus. A determinação inclui ações com o objetivo de agilizar as políticas do combate ao Covid-19, assim como para diminuir o fluxo de pessoas na cidade. Dentre algumas das principais decisões, o decreto dispensa a licitação para aquisição de bens, serviços e obras de engenharia destinadas ao enfrentamento de emergência, desde que autorizado pelo gestor competente, no caso o prefeito, e também suspende, a partir de 1º de abril, as férias deferidas ou programadas dos servidores de saúde, segurança urbana e assistência social. A publicação inclui ainda os titulares dos órgãos da administração direta, autarquias e fundações, os quais contêm unidades de atendimento ao público, que deverão promover ações que visem proteger os funcionários e os usuários, mantendo distâncias necessárias. Neste caso, a decisão envolve a Câmara de Vereadores de Piracicaba, que desde a última segunda-feira tem atuado para restringir o acesso de servidores e público nos dois prédios. O decreto possibilita, a partir de agora, a instituição do regime de trabalho remoto aos servidores. No entanto, o texto esclarece que é necessário manter o mínimo de estrutura para garantir atendimento. O decreto suspende cursos, oficinas e eventos similares promovidos pelo município ou realizado em unidades da prefeitura. Mantém fechados museus, bibliotecas, teatros e centros culturais. E faz recomendações gerais à população, como evitar locais com aglomerações de pessoas, assim como orienta bares, restaurantes e similares a adotar medidas de prevenção. Também estão reprogramados todos os grandes eventos públicos, suspensas autorizações para filmagens e gravações e vedada a expedição de novos alvarás de autorização para eventos públicos e temporários. No inciso 4º, artigo 15 do decreto, a Prefeitura reforça que as equipes de abordagem da população em situação de rua para que aceitem os serviços ofertados nos centros mantidos pelo município, com a finalidade de adotar as medidas de mitigação do contágio do coronavírus. Uma atualização. O último boletim emitido pela Secretaria de Saúde diz que Piracicaba possui 49 pessoas em investigação. Nós não temos nenhum caso ainda registrado de coronavírus no município. Hoje a nossa conversa é com o vereador Pedro Kawai, que é vice-presidente da Câmara. Excepcionalmente, você deve estar percebendo que o plenário da Câmara de Vereadores ele não terá movimentação de público e é justamente sobre isso que eu vou conversar com o vereador Pedro Kawai. Excepcionalmente, estamos usando lapela e não microfone, também como uma medida de segurança, né? Não haverá uso da tribuna pela população. Enfim, tem uma série de medidas que a mesa diretora tem implantado para que nós também tentamos fazer a nossa parte, justamente pensando na população e nos servidores, Kawai. Boa noite. Com certeza. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, telespectadores do Primeiro Tempo. É um momento muito difícil que o Brasil está vivendo, um momento conturbado, não só para a saúde pública, mas também para a economia, para a educação, enfim. É o momento do povo brasileiro se unir e cada um fazer o seu papel, se entregar de corpo e alma na prevenção para que não aconteça com o povo brasileiro o que aconteceu, por exemplo, está acontecendo, por exemplo, na Itália e aconteceu em outros países, acontece em outros países. E a Câmara, o Legislativo, o prefeito, no Executivo, através do decreto, já começa a desenhar como serão as ações aqui no município. E nós já, durante essa semana, porque veja bem, Rodrigo, nós precisamos também tomar decisões muito bem pensadas e calculadas, afinal de contas, nós temos um enorme atendimento de público aqui. O Executivo precisa muito de deliberações que essa casa faz. Então nós não podemos, da noite para o dia, cancelar os trabalhos e parar uma cidade por conta de todos os problemáticos que estão acontecendo. Então nós estamos fazendo de maneira gradativa, sem parar os trabalhos, mas ao mesmo tempo protegendo a população que porventura precisa usar a casa e principalmente os nossos servidores que ficam o dia todo aqui. As primeiras medidas foram, já como você citou, né, a mudança do nosso dia a dia do plenário.
nós, através de um decreto, de um ato da mesa diretiva, foi cancelada a tribuna popular, foi cancelado o uso dos 10 minutos regimentais também dos parlamentares, que também fazem uso no primeiro expediente. As entregas de moções em plenário também não vão acontecer. Com isso, nós economizamos tempo para poder estar votando os projetos que vêm. Então, hoje, não tem mais o primeiro expediente, que tinha todas as ações, com a leitura bíblica e entrada das matérias. E, feita a leitura a entrada das matérias, nós vamos direto para a votação. Aí o vereador pode fazer a discussão de projetos, ele pode fazer uso da fala como liderança, no rito normal de segundo expediente. Com isso, nós ganhamos por volta de mais ou menos 1 hora. E o que é mais importante, infelizmente, nós precisamos fechar o acesso ao público. Afinal de contas, né, o acesso ele tinha um público que sempre participa das sessões camarárias, nas segundas e as quintas-feiras. Então, nós precisamos fazer algumas restrições para que essa população também seja... Porque, na verdade, o grande problema é o fluxo de pessoas, o entra e sai. Né? A pessoa vem, volta, possivelmente se contamina lá fora e a hora que vem para casa transmite. Então, para nós, foi um momento de muita discussão para poder chegar e todos os nossos vereadores aqui de Piracicaba entenderam a situação e, é claro, mais ações virão. Hoje nós teremos uma nova reunião entre os vereadores para definir quais os próximos passos a serem seguidos, principalmente baseados no decreto do prefeito, que sensivelmente percebeu, já sabia. Nós temos todo um plano de ação. Essa semana toda o prefeito se reuniu com seus secretários, com as forças de polícia e segurança, se reuniu com os hospitais. Já temos um plano de ação se acontecer alguma coisa. O hospital regional, o hospital, a UPA, a futura UPA da Vila Cristina, que ainda não foi entregue, provavelmente vai ser encaminhado para isso. O Hospital Unimed se colocou à disposição já para o SUS. Afinal de contas, quando você se tem um momento como esse, não existe mais particulares, são todos SUS. E a Unimed, e aqui quero parabenizar o seu Carlos e o Dr. Carlos Youssef, que prontamente se colocou a unidade da Unimed à disposição para que a cidade tenha um atendimento adequado. Nós sabemos que ainda tem muita coisa por vir. E se a gente se prevenir, se a gente trabalhar adequadamente, com certeza Piracicaba terá um baixo impacto. Essas próximas semanas, 2 semanas, nós vamos ter que ficar muito apreensivo, tomar muito cuidado, alertar principalmente você que tem mais de 60 anos, você que tem problemas cardíacos e pulmonares, fica em casa, procura, se você está trabalhando, conversa com a sua chefia direto, explica a situação, ele vai entender, porque todos nós estamos imbuídos para que Piracicaba não sofra as consequências dessa crise mundial que está passando na nossa porta aqui, chegou no Brasil, você já citou alguns casos aqui no Brasil, em Piracicaba não tem nenhum confirmado, graças a Deus que a gente continue assim, sem nenhum caso confirmado, mas é um risco que a gente corre e essa prevenção não pode ser descuidada, nós temos que ter. Perfeito, Kawai. Então, como você mesmo lembrou, reuniões ordinárias sem público, suspensão do uso da tribuna popular pelos munícipes e pelos próprios vereadores, no caso do uso da tribuna. Sessões acontecem apenas com entradas das matérias propostas pelos vereadores e votações das matérias da pauta da ordem do dia. Suspensos eventos coletivos com sessões solenes, fóruns e as aulas da Escola do Legislativo, assim como as atividades do Conheço Legislativo. Vou comentar com o Kawai, a gente ainda tem um pouquinho de tempo, sobre um projeto de lei complementar dele, que entrou na Câmara em 2 de março. Esse projeto de lei complementar é até interessante porque nós vamos viver esse período que é bem crítico também. O ano passado, nós tivemos 4.090 casos de dengue na cidade, né? E esse projeto vem justamente para ajudar no combate à dengue. Kawai, a ideia é novos critérios para a venda de flores e vasos nos cemitérios da cidade. Com certeza. Nós estamos aqui, acabamos de falar a questão do corona, né, do coronavírus que está afetando a população do mundo inteiro. Só que nós não podemos esquecer dos outros problemas de saúde que nós temos, que é, por exemplo, a dengue. E a dengue mata. A dengue se propaga muito mais rápido. Está aí o número de casos no ano passado em Piracicaba. Então a gente tem o risco da dengue, se parar para pensar, é muito maior que, por exemplo, do coronavírus. Então, essa lei vem de encontro para ajudar a fiscalização do município a coibir aqueles vasos com saquinhos plásticos, aqueles vasos que ficam nos cemitérios acumulando água. Então, a partir de se esse projeto de lei for aprovado, que já passou com parecer favorável na Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
vai proibir esse tipo de recipiente de flores nos cemitérios. Porque, principalmente nas datas comemorativas, Dia das Mães, Dia de Finados, é um acúmulo gigantesco desse tipo de recipiente. Então a gente tem que proibir. Só para a gente ter uma ideia, a grande problemática da dengue na cidade, ano passado foram quase 300 toneladas de produtos inservíveis recolhidos, tanto pelos trabalhos de combate à dengue, dos PSFs, que fizeram esse trabalho na cidade. Então, veja bem, quanto a população também contribui para a proliferação da dengue. Então, a gente tem que tomar nosso cuidado também com isso. E o poder público faz o seu papel. Cria motivações, cria legislação para que o executivo possa cobrar, fiscalizar, para que esse mal também não se propague e não ceife vida de pessoas de piracabanos. A gente sabe o quanto é difícil. Então, olha só que interessante. Esse projeto de lei complementar do CAUAI, ele somente permite o uso de vasos e recipientes preenchidos com areia e que possuam perfurações na sua base, com a finalidade justamente de permitir o escoamento total da água. Como ele mesmo lembrou, o projeto está em tramitação na Câmara, depois segue para o Executivo para que se torne lei. Bem, CAUAI, nós estamos perto de terminar o programa Primeiro Tempo. Vamos aproveitar para comentar também que nesse período aí de isolamento das pessoas, a internet tem propagado muitas fake news. Sim. E nós temos na Câmara, no nosso site da Câmara, um canal de serviços justamente pensando no Covid-19, não é isso? Com certeza. Para você que, acho que todo mundo aqui na cidade acompanha WhatsApp, redes sociais, toma muito cuidado. Nós estamos, com certeza você também recebeu, todo mundo está recebendo uma enxurrada de vídeos, de informações, de casos suspeitos, diagnósticos. Gente, repetindo, Piracicaba não tem nenhum caso confirmado de contaminação do coronavírus. Porém, nós precisamos, para ter certeza de tudo que está acontecendo, acompanhe o site da Câmara. A Câmara de Piracicaba está centralizando todas as informações vindas da Secretaria Municipal de Saúde para estar ajudando na informação correta das pessoas. Então, antes de você compartilhar alguma informação, antes de você passar para os seus amigos, para os seus familiares, consulta a veracidade. E uma grande ferramenta dessa consulta é o site da Câmara de Vereadores de Piracicaba, que está na janela, já na abertura do site, você vai encontrar lá do coronavírus, para você ter todas as informações necessárias. Se não me falha a memória, já foram 19 informativos, né? Exatamente. Foram 19 informativos já emitidos, tanto pela Prefeitura quanto pela Câmara de Vereadores. O Departamento de Comunicação, TV, estão fazendo materiais, em Parlamento Aberto, fazendo materiais de fato lúdicos para facilitar as informações corretas. Repito, não propague sem você, não compartilhe sem você ter certeza que é verdade. E o site da Câmara está à sua disposição para poder estar confirmando essa informação. Bem, daqui a alguns minutos nós teremos a abertura da 13ª reunião ordinária, como bem lembrado, sem acesso ao público, mas você pode acompanhar pela TV Câmara, pela Rádio Educativa FM a partir das 8 horas da noite, pela Rádio Web e também pelo nosso site oficial, que é o câmarapiracicaba.sp.gov.br. Boa noite.